Senhor Jesus deixou somente duas ordenanças para a sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. A igreja romana acrescentou mais 5, sem o menor respaldo das Sagradas Escrituras. Estes são crisma, penitência, extrema-unção, clero e matrimônio. Nós observamos esta última, não por ser uma ordenança específica para a igreja, mas por pertencer à ordenação da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Roma, entretanto, se recusa a reconhecer um casamento realizado fora do seu sistema. Vamos considerar o assunto de batismo, pois é este o assunto do vídeo. Podemos ver, primeiramente, a autoridade divina nesse assunto. Podemos encontrar esta autoridade claramente na grande comissão de Cristo, registrada em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, e Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Fazendo discípulos. Uma tradução melhor do verbo usado aqui seria instruindo no discipulado. Batizando e ensinando formam a totalidade da comissão, da qual nenhuma parte deve ser negligenciada ou considerada de menor importância. O segundo ponto que podemos considerar era a prática apostólica no assunto do batismo. No livro de Atos, a ordem dada pelo nosso Senhor foi seguida fielmente. Capítulo 2, versículo 41, capítulo 8, versículo 12, versículos 36 a 38, no capítulo 18, versículo 8. Quanto ao fazer discípulos, veja Atos capítulo 14, versículo 21, crentes não batizados estão ausentes do Novo Testamento. Terceiro ponto é pessoa certa. Todos os que criam eram batizados, e ninguém mais. Em nossos dias, onde é tão fácil professar a fé, é aconselhável ter evidências que confirmem uma verdadeira conversão antes de batizar. Em muitos lugares, isto é absolutamente necessário. Uma aceitação muito rápida de um pedido de batismo pode até se tornar prejudicial ao desenvolvimento espiritual da pessoa. O quarto ponto é o método indicado. Isto é demonstrado claramente pelo significado da palavra e por aquilo que o rito simboliza: batizar. Na verdade, é uma transliteração do verbo grego que vem do bapto, mergulhar. Lucas capítulo 16, versículo 24 e João capítulo 13, versículo 26. O batismo, uma forma intensificada. Essas palavras nunca significa aspergir ou derramar. Qualquer dicionário padrão confirmará isto, e seu uso nas Escrituras também confirma isto. Atos capítulo 8, versículo 38 e João capítulo 3, versículo 23. Sendo que o rito simboliza a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, é necessário que haja imersão e emersão. Aspergir alguns grãos de terra sobre um corpo morto, ou até mesmo derramar uma certa quantidade de terra sobre o mesmo, não pode, em hipótese alguma, ser considerado um sepultamento. Assim também, aspergir ou derramar água sobre uma pessoa não pode ser considerada batismo. Às vezes surge uma pergunta quanto à fórmula correta a ser batizada. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, deixa claro que as instruções dadas devem vigorar até a consumação dos séculos. Escrituras tais como Atos capítulo 2, versículo 38 e capítulo 10, versículo 48, não contradizem isto. Indicam que os convertidos eram batizados sob a autoridade do Senhor Jesus, ou seja, em seu nome, ou quando a preposição grega eis é usada, que eles eram assim introduzidos a uma associação pública com Cristo. Veja Atos capítulo 8, versículo 16 e capítulo 19, versículo 5, que incluía fidelidade à doutrina de Mateus capítulo 28, versículo 19. A palavra de Deus, portanto, não reconhece outras formas de batismo. O quinto, significado doutrinário. O ensino básico é o de identificação com Cristo.
O crente diante de Deus é uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Deus o vê como tendo compartilhado da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, tão claramente simbolizados no batismo nas águas. O velho homem, isto é, a natureza que herdamos de Adão, com todos os seus pecados, foi julgado, condenado e executado na cruz de Cristo, sepultado longe dos olhos de Deus, e o crente agora é visto como um novo homem, introduzido na esfera de uma vida ressurreta com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Agora ele tem a responsabilidade de andar em novidade de vida, considerando-se morto para o pecado e vivo para Deus, entregando os membros do seu corpo como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 13. Ao ser batizado, o crente confessa publicamente que aceita o ponto de vista de Deus e se compromete a viver de acordo com isto. Temos também, no assunto do batismo, práticas errôneas predominantes. Temos, por exemplo, a aspersão infantil. Como temos visto, isto realmente não é batismo. Na verdade, surgiu de antigas práticas pagãs. Além disso, está associado com a heresia destrutiva de regeneração pelo batismo, que ensina que uma criança ou adulto, ao ser batizado, torna-se um filho de Deus, um membro de Cristo e um herdeiro do reino dos céus. Multidões já foram levadas a confiar numa cerimônia ao invés de depositar a sua fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, para a sua salvação. Temos outro erro também, o batismo em família. Este erro transmite a ideia de que pessoas batizadas são introduzidas em uma posição especial de privilégios e bênçãos. Seus adeptos o comparam ao rito judaico da circuncisão sobre a velha aliança. Porém, essa analogia é falsa. O nascimento natural é o que determinava a nacionalidade judaica e era seguida, conforme o decreto divino, por um sinal específico de relacionamento. Da mesma forma, é o novo nascimento que determina a cidadania celestial do crente. E o batismo é o símbolo público ordenado por Deus. Em ambos os casos, não é o rito em si que proporciona o desejado privilégio. A circuncisão não transforma ninguém em judeu, pois ela é também praticada por outros povos orientais. Semelhantemente, o batismo não torna ninguém cristão. Confere Atos capítulo 8, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 6 e Romanos capítulo 2, versículos 28 a 29. Exemplos de batismo em família são mencionados em Atos capítulo 10, versículos 44 a 48, capítulo 16, versículos 14 e 15, versículos 29 a 34, capítulo 18, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, com capítulo 16, versículo 15. Concluir que bebês estavam incluídos em uma suposição injustificável, pois note especificamente Atos capítulo 16, versículos 32 a 34 e Atos capítulo 18, versículo 8. Confira esses versículos, poderá ver que é infundado. Se as pessoas tinham idade suficiente para ouvir a palavra, crer e regozijar-se na salvação, então tinham idade suficiente para serem batizados. Outro erro de batismo é aquele que repudia o batismo. Algumas seitas ensinam que o batismo nas águas é totalmente desnecessário em nossos dias e que somente o batismo do Espírito Santo é essencial. Estes amigos cristãos certamente estão se esquecendo de que foi o próprio Senhor quem ordenou este rito. Atos capítulo 10, versículos 45 a 47 relatam a conversão de Cornélio e de um grupo de parentes e amigos, todos gentios. Tendo evidência clara de que todos tinham recebido o Espírito Santo, Pedro ensina que todos deveriam ser batizados em água. Sem dúvida, essa tarefa foi executada pelos 6 cristãos judeus que haviam acompanhado o apóstolo de Jope, agora chamado atualmente Java. Outro erro também, alguns pensam
pensam que é desnecessário rebatizar. Alguns acreditam que se uma pessoa foi aspergida ou imergida antes de se converter, que seria desnecessário rebatizar esta pessoa depois da salvação. Atos capítulo 19, versículos 4 a 5 não apoia esta ideia. As perguntas oportunas de Paulo revelam que esses discípulos tinham um conhecimento e experiência imperfeitos da verdade. Os ensinamentos de João Batista, obviamente, não poderiam ter incluído todos os fatos acerca da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, seguidos pelo dom do Espírito Santo. Ao ouvir o evangelho completo através de Paulo, eles foram batizados em ou ao nome do Senhor Jesus. Vamos considerar agora também alguns textos mal entendidos sobre o batismo. João capítulo 3, versículo 5. O batismo no Novo Testamento nunca está relacionado diretamente ao novo nascimento. Aqui o Senhor Jesus está se referindo a Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 27 e capítulo 37, versículos 1 a 14. O profeta mostra que a aplicação da água e a operação do Espírito Santo, ambos eram necessários para o renascimento de Israel como nação, sobre os termos da nova aliança. Nicodemos, mestre de Israel, como vemos no capítulo 3 e versículo 10 do Evangelho de João, deveria ter entendido estas coisas. O Senhor explica para ele que a entrada no reino de Deus é sobre o mesmo fundamento. Aspergir da água se refere a Números capítulo 8, versículo 7 e capítulo 19, versículos 1 a 22, compare também com Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Exemplifica a aplicação à alma da palavra de Deus através do Evangelho. Confere 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 e 25, Tito capítulo 3, versículo 5 e Efésios capítulo 5, versículo 26. Outro versículo mal entendido é Atos capítulo 2, versículo 38. Ao contrário de alguns que repudiam a ordenança do batismo nas águas, existem certos grupos cristãos professos que vão ao extremo e dizem que o batismo é essencial para a salvação. Esta doutrina se baseia principalmente em Marcos capítulo 16, versículo 16, Atos capítulo 2, versículo 38 e capítulo 22, versículo 16, que as inúmeras passagens que ensinam que a salvação é somente pela fé no Filho de Deus são, de propósito, ignoradas. Marcos capítulo 16, versículo 16, indica o procedimento normal e o testemunho público que acompanha o ato de crer. Por isso as palavras "e não for batizada" não aparecem depois de quem não crer. É um erro grave aplicar aos gentios a fórmula dada em Atos capítulo 2, versículo 38, pois ela se aplica especificamente aos judeus daqueles dias, que era um período de transição na história da Igreja de Cristo. Isto pode ser facilmente deduzida pelo conteúdo do discurso do apóstolo no dia de Pentecostes. Repare as palavras "homens israelitas" e "saiba, pois, toda a casa de Israel", nos versículos 22 e 36. Repare o estilo do discurso no capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículos 30 e 31 e no capítulo 7, versículos 2 e 51. Esses judeus são acusados diretamente da crucificação do Messias. Observe a repetição frequente do pronome vós no capítulo 2, versículo 23, capítulo 3, versículo 13 e 15, e no capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 30 e no capítulo 7, versículo 52. A forma de se aproximar dos gentios que encontramos em Atos capítulo 10, versículos 34 a 38, continua no decorrer no livro de Atos e chega até os dias atuais. Os gentios não são acusados diretamente da crucificação de Cristo, pois o pronome eles, os judeus, é usada. Considerando ainda Atos capítulo 2, versículo 38 e no capítulo 22, versículo 16, veja que a ênfase é colocada em arrependimento, não apenas dos seus pecados, de uma forma geral, mas principalmente do pecado hediondo de rejeitar e crucificar o Messias. Aqueles que se arrependeram, ao serem batizados, publicamente,
se desassociavam deste grande pecado nacional e confessavam fidelidade a Jesus como Messias. Da mesma forma, Saulo de Tarso foi chamado a renunciar publicamente à sua vida antiga de hostilidade a Cristo e seus seguidores. Água nunca pode lavar pecados. Confira Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quando usada na sua forma metafórica, lavar só pode ter o significado dado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, confirma isto. Vamos analisar outro versículo em que há grande erro sobre o batismo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 13 a 17. Enquanto evangelizava a cidade de Corinto, Paulo se absteve de várias coisas legítimas, baseado no fato de que não eram convenientes, isto é, não seriam proveitosas para seus ouvintes, como os acontecimentos provaram. Parece que o apóstolo normalmente deixava o ato de batizar os convertidos a outros, evitando que se criasse um espírito partidário ou de orgulho. Seria sábio se evangelistas e missionários estrangeiros fizessem o mesmo, quando possível. Os convertidos não eram de Paulo, mas de Cristo. Compare com Evangelho de João, capítulo 4, versículo 2. Note também outro versículo que temos que analisar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Este versículo apresenta um dos argumentos conclusivos sobre a verdade da ressurreição. A suposta prática primitiva de pessoas serem batizadas no lugar de parentes ou amigos cristãos que haviam falecido antes de serem batizados não encontra respaldo na história autêntica e pode ser rejeitada como interpretação desta passagem. Entre estudiosos cristãos de boa reputação, aceita-se uma ou outra das explicações a seguir. Alguns creem que se refere a convertidos recém-batizados. Seriam como jovens recrutas corajosos, avançando ansiosos para ocupar o lugar de guerreiros que haviam caído na linha de frente da batalha, principalmente crentes martirizados. Eram batizados no lugar de ou em sucessão a eles. Se não há ressurreição, tal coragem seria demonstrada em vão, pois não haveria qualquer ganho, nem agora, nem no porvir. Outros entendem que o argumento diz que se não há ressurreição, então o batismo se reduz a uma cerimônia sem sentido, uma cerimônia em benefício de muitos mortos. Agora mortos espiritualmente e em breve mortos fisicamente, sem esperança alguma, além túmulo. Qualquer destas duas explicações parece concordar com o contexto. A Arca de Noé do Antigo Testamento é o batismo no Novo Testamento. São figuras correspondentes do plano de Deus para a salvação somente pela fé. O crente confia no Salvador, como Noé e sua família confiaram na arca e foram conduzidos em segurança através do dilúvio. A família de Noé foi separada da criação antiga e colocada sobre uma nova aliança, num novo mundo. É assim também na experiência espiritual do cristão. Vamos considerar outros batismos, a palavra batismos encontrado na Bíblia. Estes devem ser cuidadosamente distinguidos do batismo cristão na água. Temos, por exemplo, purificações cerimoniais, uma palavra grega diferente, porém associada, é usada. É normalmente usada nestes casos, Marcos capítulo 7, versículo 4 e versículo 8, Hebreus capítulo 6, versículo 2, capítulo 9, versículo 10. Entretanto, o verbo desta palavra é encontrada em Marcos capítulo 7, versículo 4 e Lucas capítulo 11, versículo 38. Temos também o batismo de João, vemos era para arrependimento e confissão de pecados, Mateus capítulo 3, versículos 6 e 11. Preparando o caminho para a vinda do Messias, que, pelo derramamento do seu sangue, efetuaria a remissão de pecados. A comissão de João foi singular. Pode conferir Marcos capítulo 3, versículo 1 e João capítulo 1, versículo 33. Temos o batismo de Cristo, Mateus capítulo 3, versículos 3 a 17, por causa das circunstâncias que se seguiram, isto o identificou
como o verdadeiro Messias. João capítulo 1, versículos 31 a 34, ao se submeter a esse rito, o Senhor Jesus se identificou com o povo de Deus. A cruz, irrevogavelmente, confirmou suas reivindicações. 1 João capítulo 5, versículo 6. Temos também o batismo dos discípulos, João capítulo 3, versículos 22 e 26, e também capítulo 4, versículos 1 e 2. Este batismo indicava uma confissão e fidelidade a Jesus como Messias, porém nem todos os que foram batizados continuaram a segui-lo. João capítulo 6, versículo 66 e capítulo 7, versículo 31. O batismo de sofrimento, Marcos capítulo 10, versículos 38 e 39, e Lucas capítulo 12, versículo 50. Nosso Senhor se refere aqui à sua imersão no profundo sofrimento da alma na cruz, quando ele foi esmagado pelas ondas empoladas da ira de Deus, que ele suportou de forma vicária em favor do seu povo. As mortes de Tiago e João não foram vicárias, porém estes apóstolos tiveram o privilégio de sofrer em comunhão com o seu Senhor. Temos também o batismo do Espírito Santo, João capítulo 1, versículo 33, Marcos capítulo 1, versículo 8 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A promessa do Senhor Jesus, registradas em Atos capítulo 1, versículo 8, foi cumprida em Pentecostes, ou dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Os crentes, então, formaram uma entidade espiritual, um corpo, capaz de crescer até atingir a maturidade completa. Efésios capítulo 4, versículos 13 e 16. Cada crente individual, ao depositar a sua fé no Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, é selado para Deus pelo Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13. No mesmo instante, ele é batizado no corpo pelo Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, e torna-se habitação do Espírito, Romanos capítulo 8, versículos 9 e 11, o qual é recebido como penhor, uma garantia da herança por vir, Efésios capítulo 1, versículo 14, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e capítulo 5, versículo 5. Depois deste ato inicial na conversão, não há nenhum segundo batismo do Espírito que possa ser experimentado pelo cristão, mas um constante encher-se do Espírito pode ser a sua porção. Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 31, capítulo 13, versículo 52 e Efésios capítulo 5, versículo 18. Outra expressão que encontramos no Novo Testamento é o batismo com fogo, Mateus capítulo 3, versículo 11 e Lucas capítulo 3, versículo 16. Isto não fala de Pentecostes, nem de uma experiência individual do cristão, mas refere-se a um julgamento futuro, como os versículos que seguem mostram tão claramente. Compare Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.